Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil, e aqui estou nesta hora para apresentar o quarto programa de nosso projeto, lançado nesta sexta-feira, e queremos iniciar fazendo o que sempre fazemos, solicitando aos queridos irmãos que orem por este projeto, orem pelos pregadores, orem pelas igrejas às quais pertencemos, orem pelas nossas famílias, orem para que Deus realize no nosso querido país um grande avivamento. Um avivamento em todas as denominações, sem restrição alguma. É o que nós desejamos. Se não acontecer o avivamento, nós não teremos uma expansão do reino de Deus, porque o evangelismo frio, o evangelismo pura e simplesmente dialético não vai alcançar os corações. Evangelho é uma questão, primeiramente, de salvação, sim, mas seguido por santificação, por pureza, por dependência e busca do Senhor Jesus. A natureza do nosso programa, queridos irmãos, é já conhecida. É um programa, um projeto indenominacional. Nós não pertencemos, como programa, como projeto, a nenhuma denominação evangélica. Contudo, nós somos membros, pastores, missionários, obreiros de igrejas evangélicas históricas, de igrejas evangélicas sérias. Todos nós temos a nossa denominação, mas o projeto, o programa, não é denominacional. Não estamos aqui para prestar serviço a essa ou aquela denominação, mas sim buscar de Deus o avivamento para todas elas. O programa também não é unionista. Nós não pretendemos que as igrejas se unam, porque aquilo que Deus criou assim, de maneira plural, de maneira ampla, tem e precisa que continuar, para que o máximo de pessoas, de acordo com as muitas diferenças individuais, possam ser agregadas ao reino de Deus. Neste programa, o nosso quarto, para nossa inspiração, vamos ouvir a família Reis Soares apresentando o hino Confio em Cristo. São irmãos da Casa de Oração da localidade chamada Bom Clima, em Nova Friburgo. Um hino maravilhoso, lindíssimo, que há de nos inspirar para a mensagem que na sequência será apresentada. Deus o restaurou e fê-lo de novo ao céu voar. Se Ele cuida dos pardais, nele eu posso confiar. Sou um filho seu. De mim também cuidará.
Chegamos ao momento da mensagem. Após esta palavra de louvor, esta família abençoada, entoar esse hino que calou profundo nos nossos corações, vamos receber a mensagem de Deus para as nossas vidas, para as nossas igrejas, para nós como crentes, para que nos preparemos cada vez mais e mais para viver o Evangelho na sua plenitude. Quem vai apresentar a mensagem nesta hora é o reverendo Luciano Carvalho Lírio. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional, um homem preparado da Igreja Congregacional de Macaé, inclusive, detalhando. Ele é bacharel em teologia, licenciado em filosofia, mestrado e doutorado em teologia, professor universitário, professor do Sistema de Ensino Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, um homem das letras, autor de um livro que vou citar agora há pouco. Ele vai trazer a mensagem de Deus aos nossos corações para a nossa edificação, para que nos aproximemos mais e mais de Deus. Ouçamos, pois, o reverendo Luciano. Povo de Deus, a paz do Senhor. Quem está falando é o pastor Luciano, sou membro da Igreja Evangélica Congregacional de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E te convido hoje para nós meditarmos na palavra de Deus, no texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 39. A passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo que se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Bem, queridos irmãos e irmãs, hoje vivemos tempos em que se dizer evangélico ou frequentar uma igreja evangélica é algo muito comum, não é raro ou extravagante dizer que pertence a uma denominação protestante, uma denominação evangélica. Mas o tema da mensagem, ele vem a ser com 3 perguntas. Eu não vou lhe perguntar se você já tem Jesus, se você já recebeu Jesus, se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou lhe perguntar o que você tem oferecido para Jesus quando ele chega na sua casa, quando ele chega na sua vida, quando ele chega na sua família. Porque na Bíblia nós observamos que Jesus visitou a casa de várias pessoas. É interessante que Jesus, aqui na terra, ele era de carne e osso e ele caminhou como nós caminhamos pelas estradas. Imaginamos ele andando por aquelas estradas empoeiradas ali da Galiléia, da Judéia, na Palestina. E Jesus foi convidado para entrar na casa de alguns personagens citados na Bíblia. Talvez eu poderia te perguntar o que você tem oferecido para Jesus quando ele chega na sua casa, na sua vida, na sua família. E você poderia me dizer umas 1000 coisas. Mas nessa mensagem eu quero me prender a 3 coisas. A primeira coisa é quando ele chega na casa de Marta e Maria. Marta e Maria eram 2 irmãs e receberam muito alegres Jesus na casa delas. Só que quando Jesus chega na casa dessas 2 irmãs, que também eram irmãs de Lázaro, amigo de Jesus, Marta vai cuidar dos afazeres domésticos e Maria vai ficar aos pés de Jesus. A primeira coisa que Jesus quer ver quando ele chega na sua casa, na sua vida, no seu coração, é
dedicação. Quanto tempo você tem dedicado para Jesus? Vivemos dias em que as pessoas, antes de acordar, de abrir os olhos, elas já estão com o celular, elas dormem e acordam com o celular. O WhatsApp é a primeira coisa que elas leem. E quanto tempo você leu a Bíblia? Quanto tempo você dedicou para Jesus? Você leu a Bíblia com Jesus? Você orou com Jesus? Você conversou com Jesus essa semana? Hoje, você já falou com Jesus? A primeira coisa que Jesus quer ver quando ele chega na sua casa, na sua vida, no seu coração, é dedicação. Observamos famílias sendo destruídas porque não tem tempo para Jesus. Cuidado, isso é um perigo muito grande. O inferno está cheio de pessoas boas, pessoas que nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram. Ué, pastor, mas por que elas estão naquele lugar terrível, então? E eu te respondo, porque elas não tiveram tempo para Jesus. É muito triste quando um cristão diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. No ano passado, eu perdi o meu pai, meu amigo, e quando eu cheguei em casa, vindo do sepultamento, eu me tranquei no quarto e eu tinha dois caminhos, ou ir para a depressão ou tentar dar a volta por cima, mas sozinho a gente não consegue. E aonde eu busquei refúgio? Na palavra de Deus. E em 5 meses, eu li 5 versões diferentes da Bíblia. Corrigida, atualizada, NVI, nova tradução na linguagem de hoje e a Bíblia de Jerusalém, que é a versão católica. Não deixei de comer, não deixei de dormir, não deixei de trabalhar. Eu tão somente diminuí o meu uso no celular. Eu tenho o celular em casa, mas eu não permito que ele me roube o tempo que é devido ao meu Senhor Jesus. A segunda coisa é quando Jesus chega na casa de Jairo. Jairo era um homem que tinha uma filha única e a sua filha ficou enferma. E ele foi procurar a Jesus. Quando temos problemas, dificuldades, é certo procurar Jesus para resolver os nossos problemas. Só que quando ele vai tocar no mestre buscando a solução, alguém encosta a mão no seu ombro e diz: não incomode mais o mestre, porque a sua filha acabou de falecer. Eu sou pai de 2 meninos, o José Lucas e o Jonatas, 2 adolescentes, e eu posso imaginar a dor que o Jairo sentiu. A sua única filha havia acabado de falecer, algo desesperador. Talvez fosse eu ou você, nós iríamos nos atirar aos pés de Jesus ali, né? Iríamos gritar: ah, Jesus, nos socorre. Mas a palavra de Deus diz que a primeira coisa que Jairo faz é dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É fidelidade. Fidelidade é a segunda coisa que Jesus quer ver quando ele chega na sua casa, na sua família, no seu coração. Devemos ser como aqueles 3 rapazes diante da fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando o rei Nabucodonosor mandou chamar e disse: vocês não viram o meu decreto? Ao som de todo instrumento, todo mundo deveria se curvar diante da minha estátua. E eles dizem: olha, rei, nós ouvimos sim o seu decreto, nós sabemos, tomamos conhecimento, mas fica tu sabendo que nós não vamos fazer a tua vontade, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Rapazes de fé. Eles deram um passo de fé ali. Mas o livro de Daniel diz que eles deram um passo de fé maior ainda, nos versículos seguintes, quando eles dizem: mas se também o nosso Deus não quiser nos livrar, fica tu sabendo que nós não vamos fazer a sua vontade. Amados, temos que ter fé, crer que o Senhor Jesus, ele é poderoso para nos livrar das adversidades,
mas temos que dar um passo de fé maior ainda que Ele não nos livre da adversidade e do problema, Ele continuará sendo o nosso pastor e nada nos faltará, mesmo quando parece que algo está faltando na nossa vida. E Jairo deu um exemplo de fé, de fidelidade, quando Jesus chegou na casa dele. E por isso a sua filha foi curada. Jesus ressuscitou aquela jovenzinha que havia recém acabado de falecer. A terceira coisa que Jesus quer ver quando ele chega na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nós encontramos na casa de Zaqueu. Zaqueu, um personagem tão mencionado na Bíblia, um homem de pequena estatura, que tinha como profissão, ele era um funcionário em que a sua função era cobrar impostos. Né? E ele, como cobrador de impostos do Império Romano, a serviço do Império Romano, ele não tinha um salário fixo. Na antiguidade, também na época do Brasil colônia, do Brasil Império, o cobrador de impostos ele não tinha um salário fixo. Ele recebia uma chancela, um carimbo, uma autorização do rei ou do imperador, e ali ele cobrava o imposto e dali ele fazia o salário dele. Pois bem, por isso que o cobrador de impostos era alguém tão odiado na antiguidade, na Idade Média, porque eles geralmente agiam de má fé com a população. E Zaqueu sabia que Jesus iria passar na sua cidade, e por ser de pequena estatura e saber que Jesus andava sempre rodeado por uma grande multidão, ele sobe numa árvore. Quando Jesus, passando, vê Zaqueu na árvore, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, tão prazeroso, faceiro, alegre, toma Jesus e leva para sua casa. Mas quando Jesus chega na porta da casa de Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus, ele olha para o que ele tinha na casa dele, ele olha novamente para o Senhor Jesus e ele olha ao redor do que ele possuía e ele diz: não dá para ter Jesus e o pecado dentro de casa. Não dá para ter Jesus e o mundo dentro de casa. Porque Jesus é muito puro, Jesus é muito santo, Jesus é muito bom. A terceira coisa que Jesus quer ver quando ele chega na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, é a santificação. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos oferecer essas três coisas. Porque se nós voltarmos ao texto original, aquele homem que convidou Jesus para ir à sua casa era um doutor da lei, era um homem muito religioso, mas ele não ofereceu nada para Jesus. Jesus estava ali num canto. Era bonito ele dizer: Jesus está na minha casa, Jesus está na minha família, Jesus está no meu lar. Mas ele não conversava com Jesus. Ele não dialogava com Jesus. Jesus estava num canto. E veio uma mulher pecadora. E aquela mulher ofereceu o que ela tinha de valioso. E ela ofereceu a Jesus um unguento. E sabe, na antiguidade, as mulheres que viviam do sexo, elas carregavam um pingente com unguento, com perfume, com algum aroma para agradar, para convencer, para conquistar os seus clientes. E quando aquela mulher coloca junto com as suas lágrimas, ela derrama aquele unguento sobre os pés de Jesus, ela estava declarando diante daquela multidão
que a partir daquele momento, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito pertenceriam tão somente a Jesus Cristo. Porque Jesus passou a ser o dono, o mestre e senhor da vida dela. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. E eu te convido também a você renovar a sua aliança, o seu encontro com Deus. Você vai me dizer, eu tenho Jesus na minha casa. Então corra, pegue a sua Bíblia, encontre-se com o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração. Amém. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para os nossos corações através do reverendo Luciano e quero falar sobre ele e mais precisamente sobre o livro que ele editou. Ele é autor do livro Adolescentes Evangélicos do Século XXI. É um trabalho magnífico, de grande importância para a liderança evangélica, pois nós temos em nossas igrejas os adolescentes uma fase difícil, uma fase complicada. Adolescentes evangélicos do século XXI. Terceira edição, editora Sinodal. Aconselho e sugiro que os queridos irmãos, obreiros, dirigentes, professores, etc., adquiram esse livro que vai ser muito importante para a sua edificação, para o seu preparo, para aprender a lidar com essa juventude que passa por um momento de crise muito sério. Eles precisam de nós. Continuamos solicitando aos queridos irmãos que divulguem. Divulguem nosso programa. Orem sim, mas divulguem. Converse com seus pastores, com os presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação, professores de escola dominical, dirigentes de organizações missionárias. Expliquem a eles da importância que tem esse programa para que Deus realize um grande avivamento nas nossas igrejas. O nosso site é avivabr.com.br. É fácil, é simples. Toda sexta-feira entra um programa no ar com um pregador diferente, um pregador de uma denominação diferente. Nós temos pregadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Igreja Batista Nacional, porque existem várias linhas, né? Eu sou da Igreja Batista Brasileira, pastor Jeová também. Existe a Igreja Batista Nacional, chamada Igreja Batista Renovada. Nós temos um pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana no Brasil, da Casa de Oração, da Igreja Congregacional. Portanto, esses irmãos atuam com um único objetivo, de trazer mensagens de Deus para o fortalecimento do povo, para que o povo evangélico entenda que viver cristianismo é coisa muito séria, não é uma coisa superficial. avivabr.com.br. Repasse para todos os contatos que os irmãos têm nas mais variadas formas de mídias existentes. Telefonem, passe um e-mail para o seu conhecido e apresentando esse site, sugerindo que assista, que divulgue e que seja edificado. Que Deus a todos abençoe. Na próxima sexta-feira que estaremos com outro programa, com mais músicas e mais uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. Até lá!